Aleluia. Amém, queridos. Pode sentar no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor. Amém. Vocês estão aí? Glória a Deus. Amém. Esse mês nós estamos falando sobre o mês do Espírito. Amém. Se você não sabia, fique sabendo. Vamos perguntar de novo só para dar aquela moral ao pregador, para que todo mundo saiba. Vamos lá. Esse mês é o mês do Espírito. Nossa, quanta gente sabe, hein? Edita aí essa parte depois. Amém. Sabe, querido, e ainda continuando um pouquinho falando sobre essa questão do Espírito, eu ainda quero continuar falando um pouquinho sobre essa ferramenta poderosa que resolve muitas questões da nossa carne, que é a oração em línguas. Amém? Então eu quero continuar ainda o assunto de quarta-feira hoje. Amém? Glória a Deus. Quem estava aqui na quarta-feira? Foi um mover sobrenatural, grandes testemunhos naquele dia. Mas hoje tem fogo novo para você. Amém? O fogo daquele dia já passou. Agora você precisa reativar de novo o fogo que há em você. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 24. Hoje eu quero compartilhar sobre línguas de fogo. Amém? Gênesis capítulo 3, versículo 24 diz assim: E expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Você sabe, Deus ele está movendo entre nós esses dias, através da oração em línguas. Amém? Sabe, e uma das coisas poderosas que está acontecendo é a promessa que está lá em Joel 2:28, que diz que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda carne. Amém? Você sabe, nós temos uma ordem cronológica, os homens, nós. Primeiro precisa passar pelo encontro, precisa ser batizado e ser cheio do Espírito. Mas aqui nós já tivemos experiências de pessoas que aceitaram Jesus e foram cheias do Espírito Santo. Pulou todo o cronograma que a gente tinha, porque é dessa forma que o Espírito Santo faz, enche toda a carne. Você se acha a pessoa pior do mundo, você abre o seu coração para Deus, no meio das suas trevas o Senhor traz luz, porque é assim que o Espírito de Deus se move. Amém? E você sabe, querido, saiba que sobre toda a carne está sendo derramado o Espírito. Você sabe, o Espírito de Deus é para a sua família, o Espírito de Deus é para os seus filhos, o Espírito de Deus também é para o seu vizinho, o Espírito de Deus é para os funcionários aonde você trabalha, o Espírito de Deus é para todos, amém, aqueles que abrirem o coração, amém. Sabe, onde as pessoas estão orando em línguas, todo tipo de carnalidade tem sido queimada. Qual que é a ferramenta ideal para que a gente possa queimar toda a carne na nossa vida, todo o desejo da carne? Oração em línguas. Amém? Aonde o Espírito é incendiado, aonde você começa a borbulhar no seu espírito, a carne não tem espaço. E nesse mês que nós estamos falando sobre o Espírito, sobre o mover do Espírito, é fundamental que você se aproprie de todas as ferramentas necessárias para que você possa vencer todos os desejos da carne. E você só consegue fugir da carne correndo para o Espírito, sendo cheio do Espírito, andando no Espírito. Amém? Sabe, o ambiente quando nós oramos em línguas fica como? Espiritual, é ou não é? Os relacionamentos ficam soltos, ficam mais leves, o amor começa a fluir, a alegria é restaurada, o coração começa a ser o quê? Aquecido. Sabe, não sei se você já fez essa experiência essa semana. Muitos aqui no seu trabalho é muito turbulento, é tribuloso demais, é ou não é? Mas quando você vai orando em línguas, você vai preparando o seu espírito, você começa a identificar aquilo que antes você achava que era ação humana, na realidade você começa a identificar as ações malignas, a ação da carne. E quando você ora em línguas, você deixa o ambiente mais espiritual, é ou não é? Depois que você ora em línguas, você tem até dificuldade de gritar com seus filhos, é assim ou não é?
Você se sente culpado, como assim? Não, o Espírito de Deus aqui precisa estar nesse lado. Quando nós oramos em língua, o ambiente fica diferente. Você quer que o ambiente da sua casa mude? Ore em línguas. Antes de discutir com seu marido, ore em línguas. Eu creio que o curso da conversa vai ser diferente. Antes de discutir com a sua esposa, ore em línguas. Antes de você querer ter razão sobre aquilo que evidentemente você tem razão, ore em línguas, que o Espírito de Deus vai te dar uma nova direção. Às vezes nós queremos resolver tudo com a força do braço, mas o Espírito de Deus, ele tem uma direção para nós, para que tudo seja resolvido de uma forma que ninguém saia ferido. Amém? Sabe, querido, qualquer sopro do Espírito abana, sabe? Qualquer sopro do Espírito que vem sobre um coração aquecido, já pega fogo rapidamente. Eu não sei se eu falo isso, mas eu estava vendo um episódio no Discovery, que eu gosto muito de programa de sobrevivência, não sei, talvez eu tenha medo de me perder no mato, aí eu já sei das coisas já não vou passar fome. E o cara estava ensinando como ter uma brasa, para quando você precisar acender uma fogueira, com um pedaço de pano. Ele pega um pedaço de pano, coloca dentro de uma latinha, aquece no fogo. Quando sai toda a resina dele, aquele pedaço de pano, ele fica só a brasa. Qualquer faísca que cair ali em cima, já pega fogo rapidinho. Qualquer faísca. Você sabe, querido, quando o seu coração está aquecido, com a oração em línguas, qualquer vento do Espírito que passa sobre você, já entra em ebulição no seu coração. Sabe aquele versículo que você já leu, mas porque o seu coração está aquecido, você olha aquele versículo, é assim ou não é? Porque seu coração está aquecido. Você já ouviu aquele louvor 1000 vezes, mas o seu coração está aquecido quando começa. Você já começa é assim ou não é? Porque o coração está aquecido. Como que eu aqueço meu coração? Orando em línguas. Sabe, eu aqueço meu coração orando em línguas. Sabe, eu não sei se você já fez essa conexão, mas o Espírito vem como vento. Você sabe que o vento ele sempre vem para aumentar o fogo. Quem já fez churrasco aqui sabe muito bem disso. Para que o fogo aumente, você precisa fazer o quê? Abanar. Mas hoje a gente tem várias técnicas para que isso funcione. E a mais tecnológica hoje é colocar um ventilador em cima, né? Quem já fez isso? Mas eu vou ensinar um segredo para você que talvez você não saiba. Secador de cabelo. Coloca no máximo lá e fica assim na brasa. Acende na hora. Rapidão. O vento do Espírito, quando passa por um coração aquecido, pega fogo muito rápido. Sabe, nós precisamos já sair de casa, não com uma expectativa, Senhor, fala comigo, mas sair de casa já, Senhor, nem sei qual que vai ser o louvor, nem sei qual que vai ser a palavra, mas eu sei que o Senhor vai falar comigo, e começa a orar em língua, você vai ver que o caminho vai ser bem mais leve, bem mais suave. Quando você chegar aqui, aí o louvor começa, você sabia, Deus, que você ia falar comigo. Na realidade é o coração aquecido, que fica bem mais fácil. Quando o vento do Espírito sopra, o seu coração rapidamente é incendiado. Sabe, querido, é um segredo, essa é a chave. Esteja com o coração aquecido, porque quando o vento do Espírito vir sobre você, na célula, você já rola no chão e cai. Nem era nem para cair no chão e rolar. O líder está falando de prosperidade, mas você já está chorando. Deus, meu coração está aquecendo. Está falando de um apelo para aceitar Jesus e o seu coração já está incendiado, chorando, orando em línguas. Você sabe, um coração aquecido faz toda a diferença. Quando o vento do Espírito vem, rapidamente é incendiado. E por isso eu quero continuar falando sobre a oração em línguas. Eu quero responder hoje 3 perguntas, sabe, sobre essa questão. Primeiro, por que as línguas de fogo, as línguas do Espírito são de fogo? Por que as línguas do Espírito são de fogo? Nós lemos lá
em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Quando o homem pecou, Deus ele expulsou o homem da onde? Do jardim do Éden, é ou não é? E fechou o caminho de acesso à árvore da vida, para que o homem não comesse mais do fruto e vivesse eternamente aonde? No pecado. Porque o homem foi contaminado. Se ele comesse da árvore da vida, ele viveria eternamente com o fruto do pecado. Então Deus impediu que o homem comesse da árvore da vida. Você sabe, a árvore da vida era a árvore que ele deveria comer. Porque a árvore da vida aponta para quem? Para Cristo. Mas Adão e Eva, enganados pela serpente, eles duvidaram da palavra de Deus e escolheram a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então já não podiam mais comer da árvore da vida. Agora eles não podiam mais ter o mesmo nível de comunhão com Deus. Você consegue entender a gravidade disso? Agora o homem ele está contaminado com o veneno de quem? Da serpente. Sua semente foi contaminada a partir daquele momento, e todos os filhos de Adão nasceriam agora com a natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos nos tornar nova criatura, porque quando nós nascemos com a natureza adâmica. Precisamos passar pela cruz, precisamos passar pelo sangue de Jesus, para que possamos nos tornar nova criatura. Amém? Você crê nisso? E você sabe, querido, algo interessante. Por isso Deus ele expulsa o homem do jardim do Éden. E Deus ele colocou querubins e uma espada que refugia para guardar o caminho da árvore da vida. Você sabe que a primeira menção de querubins fala que eles são responsáveis, eles são guardas da santidade e da glória de Deus. Querubins eles são para guardar a santidade e a glória de Deus. E você sabe, para guardar o caminho da árvore da vida, Deus colocou o quê? Querubins e uma espada que refugia, uma espada em chamas para guardar a glória. E você sabe que algo interessante, essa também é a primeira menção de espada. Essa é a primeira menção da palavra espada na Bíblia. E a respeito dela se diz que ela refugia. E essa palavra em hebraico é arder em chamas. A primeira menção de espada na Bíblia fala que ela ardia em chamas. Isso significa que a espada era uma espada de chamas, que guardava o quê? O jardim do Éden, que guardava a árvore da vida. Um querubim que era responsável pela glória, guardar a glória e a santidade de Deus, estava guardando agora o jardim do Éden. Você sabe, aquela espada refugindo era para dizer para o homem que se ele tentasse passar, ele seria consumido pela ira do juízo de Deus. Fala, misericórdia. Sabe por quê? Porque todo pecado deveria ser punido com o quê? Com morte. Se o homem passasse por ali, ele morreria. Seria consumido pelo fogo daquela espada em chamas. Portanto, ninguém podia mais se aproximar por causa do quê? Da espada de fogo que revolvia, que guardava o jardim, que guardava a árvore da vida. Mas hoje a espada de fogo está sobre nós. Você crê nisso? Sabe, porque o Senhor Jesus, ele extinguiu toda a ira do juízo de Deus que estava sobre nós. Amém? E hoje o caminho para a árvore da vida está o quê? Aberto. Jesus hoje é a árvore da vida. Adão tinha que comer da árvore da vida que representava Cristo. Mas a natureza dele foi totalmente contaminada. Mas hoje nós temos esse fogo do Espírito dentro de nós, essa espada do Espírito em nós. Sabe? E por que o Espírito veio justamente como língua de fogo? Porque a língua aponta para a espada de fogo que antes impedia ter o acesso, mas hoje é colocada onde? Na nossa boca, a palavra. Amém? Hoje a espada de fogo está em nós, porque no dia de Pentecoste o Espírito Santo veio como língua de fogo. Então aquela espada que antes impedia
o homem de ter acesso à árvore da vida, hoje ela está sobre nós, ela está em nós, sobre a nossa boca, amém? Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim, Atos 2, 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. Você sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Aquilo que antes nos impedia de acessar a glória de Deus, hoje está sobre nós. Sabe por que o Espírito Santo veio justamente como línguas? O segundo motivo é porque o Espírito veio, é porque a primeira parte e a principal parte do nosso corpo que o Espírito Santo controla não são os nossos ouvidos, não são os nossos olhos, e sim a nossa boca, sim a nossa língua, amém? Quanto mais cheio do Espírito Santo você for, mais uma pessoa refletirá as palavras, sabe, que saem da sua boca. Quanto mais cheio de vida você é, por isso que diz aquela menção da Bíblia, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Seu coração vai refletir, a sua boca vai falar aquilo que seu coração está cheio. Por isso que nós devemos ser cheios do Espírito, para que a nossa boca saia a vida dela, amém? Sabe, quanto mais cheio do Espírito você for, mais vida vai sair da sua boca. O primeiro lugar que Deus toca é a sua língua, o primeiro lugar que Deus toca é a sua boca, amém? Você sabe, o Senhor, Ele sabe que a nossa língua ela tem o poder de liberar palavras de edificação ou de destruição. Quantos de nós não já ferimos pessoas ou fomos feridos por palavras? Quantas pessoas desistiram dos seus sonhos, deixaram de sonhar por palavras? Quantas pessoas abandonaram famílias, largaram relacionamentos, deixaram de investir em coisas por palavras, notícias? Palavras têm o poder de edificar ou de destruir. Por isso que a primeira parte do nosso corpo que precisa ser tocada pelo Espírito Santo é a nossa língua. Amém? Provérbios capítulo 15, versículo 4, diz assim, a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o quê? O espírito. Você sabe que essa palavra serena no hebraico é marp, que significa saúde, significa cura. Sabe, nós podemos dizer que a língua ela saudável é árvore de vida. Por isso que nós vemos muitas pessoas enfermas, muitas pessoas sofrendo, porque da sua boca não sai marp, não sai saúde, não sai vida. Nós precisamos ser cheios do Espírito e transmitir através da nossa língua aquilo que Deus tem para nós. Amém? Nós precisamos usar a nossa boca para liberar vida e não para destruição. Amém? Nós precisamos liberar vida através da nossa língua. Paulo também fala que o enchimento do Espírito acontece através do quê? Da nossa boca. E resulta também em salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando você é cheio do Espírito, você declara cânticos espirituais, você começa a cantarolar, você começa a declarar. Você sabe algo interessante? Às vezes nós temos vergonha e achamos que cantar é só coisa de gente do louvor. Eu não vou ficar inventando, eu vou cantar uma canção que já existe. Você sabe, você pode ser desafinado, você pode ser fora do tom, você pode não ter ritmo, mas quando você canta, o Espírito Santo tem uma mesa de som muito potente, que vai equalizar a sua voz de uma forma poderosa, que o céu se abre, rasga os céus, e chega até o trono da glória. Então não tenha vergonha, cante, naquele momento do louvor, você quer se expressar de alguma forma, adore o Senhor, porque, sabe, através da sua boca, quando você é cheio do Espírito, também manifesta cânticos, hinos espirituais. Olha o que diz em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 20. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e
louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos abrir a nossa boca, entoar canções, entoar louvores. Às vezes nós achamos que o ambiente espiritual só pode ser no culto ou na célula. Você também pode encher a sua casa da glória, da presença de Deus através da sua boca. O que a sua boca tem liberado no seu trabalho, o que a sua língua tem liberado na sua casa, isso é extremamente importante. O que sai da sua boca vai definir se é edificação ou destruição. Sabe, como a pastora disse, nós não podemos agir pelo instinto, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Sabe, nós precisamos declarar sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os patrão. Mesmo que seja muito difícil o seu patrão de ser aturado, mas ele também é uma pessoa que precisa ser alcançada por Deus. Então, através da sua boca, você precisa declarar. Amém. Você sabe, querido, isso é poderoso demais. Paulo também fala aos irmãos de Corinto, que quando eles se reunissem, cada um contribuísse com o quê? Com uma contribuição espiritual. Um trazia um salmo, o outro profecia, o outro revelação, um línguas, o outro interpretação. Sabe, as nossas reuniões podem ser reuniões de edificação. Você sabe, isso aqui é poderoso demais. Como que eu posso colocar isso na prática? Você vai, junta a galera, vai na pizzaria. Junta a galera, vai na pizzaria. Um já chega e fala assim: rapaz, eu sou feliz demais de ter vocês. Ao outro já fala assim: rapaz, eu sou agradecido demais pelo meu pastor e pelo meu líder. Tem dificuldades, mas é uma pessoa que tem me influenciado muito. Ao outro já chega e fala assim: rapaz, aquela música que tocou no domingo, você lembra? Aquilo queimou no meu coração. Um trouxe uma palavra profética, o outro trouxe um cântico. Aí o outro, na hora que a pizza chega, já fala assim: vamos orar então para agradecer. Aí um já traz uma oração, já agradece. Já encheu o ambiente. Um trouxe um hino, o outro trouxe uma profecia, o outro trouxe oração profética. Sabe, você não precisa ser santo, espiritual, um monge aonde você está, mas quando você abre a sua boca, de alguma forma, você libera hinos, cânticos espirituais. Sabe, a sua boca tem o poder de influenciar. Amém. Sabe, isso aqui é poderoso demais, querido. 1 Coríntios, capítulo 14, 26, diz assim: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outro línguas, e ainda outro interpretação, seja tudo feita para edificação. Sabe, quando Paulo escreveu isso para a igreja de Coríntios, ele está instruindo os irmãos para colocar uma ordem nas reuniões, porque todas as vezes que os irmãos se reuniam, já estava virando uma confusão. E Paulo instrui os irmãos, quando se reunirem, um traga cântico. Porque quando o povo se reunia, todo mundo queria mover-se no Espírito. Cada um deles queria cantar um cântico, queria liberar uma palavra, queria rodar no manto. A irmã da dança já queria dançar no meio e liberar uma canção profética. O irmão do louvor já queria cantar um corinho na hora que o outro estava ministrando uma palavra. Então Paulo, ele escreve para os irmãos, não advertindo: irmãos, parem de fazer. Não, pelo contrário, Paulo diz: quando vocês se reunirem, um faça isso, o outro faça aquilo, para que haja ordem, mas que não deixe de fazer. Mova-se como vocês estão se movendo. Sabe, você pode chamar a igreja de Corinto uma igreja infantil ou cheia de bebês na fé, mas era um povo que estava vivendo debaixo do mover do Espírito. Sabe, isso aqui é poderoso demais, porque a oração em línguas, ela tem o poder de gerar um ambiente espiritual em nosso meio, em nossas reuniões. Por isso que nós devemos orar constantemente em línguas. Sabe, é possível viver em um ambiente permeado de espiritualidade. É possível que a sua casa seja um ambiente de paz. É possível que o seu trabalho, mesmo que seja muito difícil, com pessoas muito turbulentas, mas ainda assim é possível viver num ambiente espiritual. Amém.
Você é a pessoa que Deus escolheu para estar ali. Mas para isso você precisa orar em línguas. É línguas de fogo que vai transformar o ambiente onde você está. Você não pode deixar da sua boca ser cheio de palavrão, ser cheio de malícia. Da sua boca não pode sair coisas que desagradam e sejam reprovadas de acordo com a sua nova identidade. A sua boca tem que ser cheia de vida, tem que liberar vida. Amém? Você sabe, querido, segundo lugar, hoje eu quero ser rápido. O que as línguas de fogo, elas ativam em nós? Há 3 coisas evidentes que as línguas de fogo, elas vão demonstrar na nossa vida. E quais são elas? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala sobre isso. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus, que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Fala assim comigo, covardia. Mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Sabe, são 3 coisas que vão ser evidentes na sua vida quando você tem a oração em línguas, quando você faz parte da sua vida a línguas de fogo. Amém? Nos tornamos, primeiro, ousados. Fala para quem está ao seu lado, fala assim, seja ousado. O espírito de covardia é, na verdade, um espírito de medo, de timidez espiritual. Sabe, sempre quando você tiver medo, saiba que isso não vem de Deus. Medo não vem de Deus. Amém? O espírito é poder. Amém? É dínamos. No original, de onde vem a nossa palavra dinâmico ou dinamite. Poder é dinamis. Amém? Que é dinamite, dinâmico. Você, cheio do Espírito Santo, se torna uma dinamite para explodir as obras do inferno. Não tem como o diabo chegar perto de alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Como que eu vou vencer as ciladas, as armadilhas do diabo? Desperte em você a oração em línguas que vai despertar o dínamos do Senhor, que vai ser algo explosivo dentro de você. E essa explosão não é para te matar, não. Essa explosão é para aquecer o seu coração. Sabe, querido, quando você fala em línguas, você ativa a dinamite dentro do seu espírito e se torna ousado em Deus. Amém? Você agora, quando ora em línguas, algo novo foi despertado em você. E você antes não cantava como canta hoje, porque algo novo foi despertado em você. Você não levantava as mãos como você levanta hoje, porque algo novo despertou, explodiu dentro de você. Você não dançava na presença de Deus como dança hoje, porque algo novo explodiu dentro de você. Essa ousadia foi o dínamos do Senhor que está a cada dia explodindo. Vai chegar um dia que esse dínamos dentro de você vai ser uma bomba de hidrogênio. A bomba de hidrogênio é 10 vezes mais poderosa do que a bomba que destruiu o Japão. Dentro de você, quando você orar em línguas, vai explodir algo que não vai ter demônio, força do inferno ao seu redor, que vai se manter de pé. Amém? Por isso que nós precisamos buscar essa ousadia, esse dínamos, através da oração em línguas. A unção e o poder fluem do Senhor Jesus. O dínamos é um poder inerente que vai liberar milagres através da sua vida. Quantos precisam de um milagre? Amém? Se você precisa de um milagre para a sua vida ou para algum familiar seu, para alguém que você conhece, ore em línguas. Busque esse dínamos, essa ousadia, esse poder. Amém? Quando recebemos o Espírito Santo, recebemos aquele que é todo poder. Amém? Você quer o poder de Deus na sua vida? Ore em línguas. Atos capítulo 10, versículo 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, a qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus fez o que fez porque Deus era com ele. O poder de Deus estava sobre Jesus. Precisamos crer e liberar o dínamos do Espírito. Amém? E fazer isso vai liberar vida sobre outras pessoas.
Sabe, nós precisamos orar em línguas para despertar esse dínamo em nós. Outra coisa que a língua de fogo vai ativar em nós, vai nos tornar mais amorosos. Amém? Você sabe, não é só, Deus não está nos dando poder, ousadia, mas também Deus está nos dando, junto com a língua de fogo, amor, um coração amoroso pelo próximo. A Bíblia diz que a espiritualidade produzida pelo Espírito Santo em nossa vida, ativa, sabe, em nós, no nosso coração, o amor pelo próximo. O amor é uma marca de quem é cheio do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, o amor precisa também fazer parte da sua vida. Olha o que diz em 1 João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama é nascido de quem? De Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não tem como você tentar expressar algo que você não conhece. Se você conhece a Deus, você expressa, porque Deus é amor. Sabe, nós precisamos manifestar também, através da oração em línguas, da oração de línguas de fogo, através da nossa vida, ter um coração aquecido em amar o próximo. Amém? Onde existe ódio, amargura, ressentimento, significa que o Espírito de Deus não está reagindo ali. Amém? Não está agindo realmente ali. Paulo diz que ele nos deu o espírito de poder, mas também nos deu o espírito de amor. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala assim: eu vou aprender a te amar, porque eu sou cheio do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Sabe, não basta só poder, nós também precisamos liberar amor. Amém? Compaixão. E o terceiro aspecto também, que as línguas de fogo ativam em nós, nos tornam mais moderados. Amém? Aleluia. Fala para quem está do seu lado, fala assim: nós precisamos ser cheios do Espírito para ser mais moderados. Em vez de espírito de medo, Deus tem nos dado espírito de poder, de amor e também de moderação. Amém? Essa palavra moderação é soforismos no grego, que também pode ser traduzida como uma mente constante, ou seja, uma pessoa que não oscila toda hora, alguém que não vive uma eterna gangorra espiritual, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora eu estou contigo, outra hora não estou mais, conta comigo, conta com o outro. É assim ou não é? Sabe? É alguém constante, que está firme, determinado em Deus. Não é gente que está e amanhã não está mais. Hoje vem e amanhã não vem mais. Que hoje quer e amanhã não quer mais. Gente que você sabe que pode contar. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: eu posso contar com você. Amém. Mas fala com convicção, fala com um tom de ironia: posso contar com você? Mas não dorme não. Amém? Sabe, querido, que é gente que não está vulnerável a qualquer vento, gente que aguenta o tranco. Fala para quem está só, fala assim: está disposto a aguentar o tranco? Amém? Sabe, que não pula do barco na hora da tempestade, que não abandona. Quando você fala em línguas, essa constância também é ativada no seu espírito. Como que eu vou vencer a carne orando em línguas? Como que eu vou vencer essa inconstância na minha vida? Essa indecisão, esse vai e não vai, esse fica ou não fica? Oração em línguas. O Espírito de Deus vai direcionar o seu coração para o caminho que você precisa trilhar. E terceiro e último, em terceiro lugar,
Porque o dom de línguas precisa ser reavivado. Sabe, tudo o que você não cultiva, tudo que não cultiva, morre. Isso acontece com plantas, acontece com relacionamentos e também pode acontecer com o dom que recebemos. Amém? Sabe, há muitas pessoas que no passado tiveram experiências muito fortes com o Espírito Santo, mas que com o passar do tempo foram perdendo porque não cultivaram. Precisamos cultivar, precisamos reativar o dom que há em nós, para que isso não seja perdido. A maneira mais rápida de queimar a carne é o quê? Acender o fogo, é ou não é? A maneira mais rápida de queimar a carne em você, os desejos da carne, é acender o fogo do Espírito. Amém? Mantenha o fogo aceso, a chama alta, reavive o dom que há em ti, ponha lenha na fogueira. Foi isso que Paulo reafirmou para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Nós precisamos constantemente. Quarta-feira foi poderoso, mas eu preciso continuar orando em línguas, porque se eu não cultivar, vai morrer. Se eu não cultivar o que eu recebi de Deus, vai morrer. Precisamos constantemente manter o nosso coração aquecido diante do Senhor. E a maneira como manifestamos o Espírito de poder é reavivando o dom que há em nós. Você quer o dínamo de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida? Reavive o dom que há em você. Se você orou em línguas ontem, ore hoje para reavivar o dom em você. Se você orou hoje, já esteja preparado com o seu coração aceso para amanhã você também orar em línguas. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais, porque reavivar significa reacender o fogo. Nós precisamos constantemente do fogo do Senhor. Não podemos ser passivos com relação ao Espírito Santo. Nós precisamos ser ativos. Amém? Não dá para você ficar esperando aquele louvor que você gosta. Se não tocar aquele louvor que eu gosto, então não vou ativar no Espírito. Se a palavra hoje não conectar comigo, eu não vou ativar no Espírito. Se hoje eu não estiver bem, eu não vou conectar no Espírito. Existem momentos da vida que nós precisamos esforçar para quebrar barreiras no nosso coração. E a oração em línguas precisa ser essa constância. O fogo não acendeu, você precisa abanar para que o fogo acenda. Amém? Nós precisamos ser constantes. Mesmo que não seja da forma que você gostaria, mas você precisa orar, você precisa reavivar o dom, você precisa buscar em Deus. Senhor, aquece meu coração, aquece meu coração. Daqui a pouco você está achando que seu coração ainda precisa ser aquecido, mas está pegando fogo, e quem está ao seu lado está incendiado também, e você está lá, Senhor, eu quero mais, Senhor, eu quero mais, já está borbulhando, e você está lá, eu quero mais, Senhor. Você acha que não está pegando fogo. Sabe que nós precisamos ser constantes. E como fazer isso? Eu creio que orando em línguas. Amém. Precisamos orar em línguas. Eu sei que o diabo te acusa pelos pecados que você comete durante o dia. Vai orar em línguas agora, depois que fez isso? Vai pedir para Deus o Espírito Santo, sendo que você convidou o Satanás para dentro de você? É assim ou não é? Esse é o papel do diabo. Não se preocupe, você estando errado, ele te acusa. E se você estiver certo, ele te acusa que você não está fazendo direito. Não se preocupe com isso, que ele vai te acusar constantemente. Mas você não pode tomar o lugar dele de acusador na sua vida. Você precisa reativar o dom em você. Se o pecado tem te consumido, ative o dom do Espírito dentro de você, que a carne vai ser queimada e o Espírito vai ser aquecido. Amém? Não fique olhando para os seus erros, olhe para a cruz, olhe para Jesus, seja banhado pelo sangue de Jesus e seja cheio do Espírito. Quando você menos esperar, a carne não tem mais poder sobre a sua vida. Amém? Sabe, querido, nós precisamos constantemente ser aquecidos. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz: porque se eu orar em outras línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Sabe, você não precisa ter um dicionário para que você possa orar.
saiba que na medida que o Espírito Santo for te conduzindo, você vai orando e o seu espírito vai sendo aquecido, sabe? Porque o que significa isso? Se eu orar, por que o apóstolo Paulo fala assim, se eu orar, o meu espírito de fato ora, sabe? E a minha mente fica infrutífera. Significa que eu decido orar em línguas. Como assim, pastor? Sim, você decide orar em línguas. Muitas pessoas não recebem o dom de línguas porque fica esperando um raio, fica esperando um mover sobrenatural, alguém muito santo ou cheio de fé, que possa dizer algumas palavras, que possa fazer com que aquela pessoa ore em línguas. Mas Paulo diz, se eu orar em línguas, você sabe que isso significa que isso não acontece com nenhum outro dom. Todos os dons do Espírito acontecem como Deus quer. Ele usa na hora que Ele bem entende. Amém? E uma observação para você, por isso que quando você precisa, sabe, que naquele apelo de ministração, um exemplo, nós estamos aqui orando por cura. Estamos orando por cura. Naquele momento o Espírito de Deus moveu, sabe, para orar por cura. E chamamos no apelo, venha na frente quem precisa receber cura. E é um momento poderoso, e pessoas são curadas. Aí depois termina o culto, a pessoa chega aqui na frente e fala assim, pastor, ora por mim, porque eu preciso de cura. Pode ser que você não receba a cura, porque o mover profético foi para aquele tempo. Mas a oração em línguas é diferente. Dentre todos os dons, a oração em língua parte de nós. Porque é uma ferramenta do Espírito para aquecer, para edificar o seu coração, para que você receba ousadia, para que você seja constante, amém? Para que você seja amoroso. Essa é uma ferramenta poderosa que nós precisamos todos os dias, amém? Diferentemente dos outros dons que precisa do mover de Deus, para que possa atuar naquele momento. A oração em línguas é diferente. Eu posso orar em línguas na minha casa, lavando a louça. Eu posso orar em línguas quando eu estou amargurado. Eu posso orar em línguas quando eu perdi a pessoa mais amada da minha vida. Eu posso orar em línguas naquele momento mais difícil. Eu posso orar em línguas quando as minhas finanças estão zeradas, eu não vejo saída, e eu oro em línguas. Amém. Sabe, querido, isso aqui é poderoso demais. Por isso que Paulo diz, se eu orar. Por isso Paulo diz a Timóteo para reativar o dom de uma forma deliberada. Ele sabia que se Timóteo orasse, sabe, oração de línguas, seria liberado o espírito de poder, amor e moderação. Às vezes nós queremos resolver tudo com a força do braço, mas o Espírito de Deus tem uma direção para que ninguém se fira, para que tudo aconteça de uma forma que seja bom, perfeito e agradável para você e para aqueles que estão ao seu redor. Amém. Sabe, isso aqui é maravilhoso. Paulo, ele está dando a Timóteo a chave mestra para manter aceso o fogo do Espírito na sua vida. Sabe, ele também podia fazer isso orando em línguas. Amém. Sabe, porque orar em línguas é reativar o dom do Espírito em nós. Quando você sentir o seu coração está esfriando, quando você perceber que o amor está diminuindo, sabe, que o seu encargo pela obra de Deus está acabando, reative o dom que há em ti. Reative o dom de línguas, ore. Traga línguas de fogo sobre você, comece a declarar e profetizar. Comece a encher a sua boca, encher o seu coração daquilo que é de Deus. E eu quero concluir dizendo, hoje, o Senhor está nos mostrando que o poder do Espírito Santo foi dado em forma de línguas de fogo. Não foi por acaso, foi por um propósito. Amém? Aquilo que antes te impedia de ter acesso à glória e à santidade, hoje está em você. Amém? Aquilo que antes nos impedia de ter acesso à árvore da vida, hoje faz parte de nós. Amém? Sabe, Deus deseja que o nosso falar seja um falar espiritual, que o nosso falar seja saúde e vida, que ao abrir a boca em oração estejamos liberando vida de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Sabe, querido,
À medida que nós oramos em línguas, barreiras vão caindo por terra. Sabe, o nosso espírito começa a ser aquecido, o nosso nível de unção e vida com Deus vai aumentando. À medida que nós oramos em línguas, o Senhor reativa algo novo em nós. Eu quero que nesse momento você feche seus olhos, amém? Feche seus olhos, sabe, ore em línguas, para ativar o poder do Espírito na sua vida. Enquanto o grupo de louvor prepara a canção, no seu lugar aí você vai já ativando o seu espírito. Nesse momento eu quero desafiar você a só orar em línguas. Nesse momento você vai reativar o seu espírito. Você não vai pensar nos seus problemas, você não vai pensar naquilo que tem tanto te angustiado. Você vai pensar no Senhor e orar em línguas. Sabe, aquilo que você já orou, aquilo que você já fez no passado, comece a dizer para o Senhor: Senhor, reativa o dom que há em mim. Se você não ora em línguas, comece nesse momento a falar: Senhor, eu quero ser cheio do Teu Espírito. Eu quero sair hoje do natural e entrar no espiritual. Eu quero andar no sobrenatural. Eu quero orar em línguas. Eu quero ter essa ferramenta de edificação. Aquilo que antes me impedia, eu creio, eu aprendi hoje que aquilo que antes me impedia de ter acesso à glória, hoje está em mim. E eu posso viver constantemente debaixo da glória do Senhor. No seu lugar aí, ore, ative o seu espírito. Ative o seu espírito orando em línguas. O Senhor vai liberar sobre você cânticos espirituais. Encha os seus pulmões de ar. Abra sua boca. Não fique calado. Ore em línguas. Edifique-se nesse momento.